Então, vamos a mais uma aula sobre sistemas lineares, né? A gente viu na aula passada a classificação, como que se resolve, o que a gente vai utilizar nesse curso. Então, como ficou faltando na aula passada os exemplos, a gente vai verificar aqui dois exemplos falando sobre escalonamento de sistemas SLNQ, tá? Então, aqui nós temos esse sistema, que tem três equações, duas incógnitas, nesse caso x1 e x2, certo? Então, a gente vai passar aqui para a forma matricial, né? Essa matriz a gente já viu que é chamada de matriz ampliada do sistema. Lembrando que aqui é a matriz dos coeficientes, aqui os coeficientes livres, certo? Então, aqui a gente já organizou o sistema, tá? x1, logo depois x2 em cada uma das equações. E a gente vai passar para esse sistema aqui. Primeira coluna, os coeficientes de x1. Segunda coluna, sistemas de x2, certo? E aqui os coeficientes livres. Então, aqui nesse caso, lembra que a gente sempre tem que, para efeito de melhoria dos cálculos, a gente sempre tenta ganhar um pivô aqui nesse primeiro elemento. Então, aqui como esse 2 aqui, né, a gente vai dividir tudo por 2 para ganhar esse 1, ok? A partir disso, a gente só repetiu aqui o sistema. Aí, nesse caso, agora a gente vai tentar ganhar os zeros. Então, para ganhar o zero nesse 5 aqui, a gente teria que fazer L2 menos 5 vezes L1, que aí eu consigo, então, excluir esse número 5 daqui. Então, ficou 0 e a gente vai fazer as operações com os outros elementos. Então, menos 2 menos 5 vezes 2 dá menos 12, e assim sucessivamente. Todos os elementos vão ter que sofrer essa interferência aqui. Lembrando que sempre a gente deixa a informação na linha que a gente está trabalhando, tá bom? Caso tenha algum problema, você pode retornar e verificar se está tudo certinho. Bem, aí passando para essa outra, a gente vai tentar então zerar esse outro elemento aqui, ó, o 10. Então, qual seria a operação trabalhando com a primeira linha? Então, L3 menos 10 L1, certo? A gente vai ganhar o zero aqui, então, nessa posição. E fazendo também todos os outros cálculos, né? Menos 4, menos 10 vezes 2 dá menos 24. E assim vai, né? 3 menos 10 vezes 8 dá menos 77, certo? Então, a gente já conseguiu ganhar os zeros aqui, ok? Lembrando que isso daqui é um sistema 3×2, a gente vai tentar ganhar uma matriz bloco aqui, e a ideia seria zerar toda essa linha última aqui, tá? Então, a gente pega uma matriz bloco identidade, e as outras linhas teriam que automaticamente zerar para ter uma possível solução. Muito bem. Então, aqui a gente fez a operação para tentar ganhar o zero agora nesse segundo elemento aqui da primeira linha. Então, seria trabalhando aqui com a segunda linha. Então, L1 menos 2, L2, certo? Para ganhar esse zero aqui. Muito bem. Fazendo essa operação, agora a gente tem essa matriz, a gente precisa, então, zerar esse último elemento aqui, que a gente tem que só claramente trabalhar com a segunda linha. Lembrando que quando a gente ganha o zero, a gente não vai ficar fazendo uma outra operação para só ficar movimentando o zero de posição, não pode. Então, você tenta permanecer os zeros na mesma posição que você já ganhou. Então, nesse caso aqui, vai ficar o quê? L3 mais 24L2, certo? Então, fazendo essa operação aqui, a gente já tinha o zero, aqui a gente ganhou o zero, e aqui, olha, quando a gente faz menos 77 mais 24 vezes 3, a gente tem menos 5. Então, percebo bem, aqui a gente tem a matriz bloco, né, identidade, tá tudo certinho. Mas aqui nesse caso, a gente tem uma inconsistência, porque se a gente fosse reescrever o sistema, a gente teria aqui, ó, 1x1 mais 0x2 igual a 2. Ok, então x1 igual a 2. 0x1 mais 1x2 igual a 3. x2 igual a 3. Ok. Mas na última linha, a gente vai ter 0x1 mais 0x2 igual a menos 5. Então, isso é impossível, né? Não existe essa conta aqui. Isso aqui é falso. Então, portanto, o sistema é incompatível. Então, no caso de escalonamento de sistemas SLNQ, quando a gente pega a matriz bloco identidade e não consegue zerar toda a linha embaixo, significa que o sistema vai ser impossível, certo? Então, a ideia aqui é zerar toda a linha. Agora, vamos resolver esse outro sistema aqui, né?
Ó, 2x1 mais 4x2 igual a 16, 5x1 menos 2x2 igual a 4, 3x1 mais 1x2 igual a 9, 4x1 menos 5x2 igual a menos 7. Então, nós temos aqui 4 equações e 2 incógnitas, que no caso são x1 e x2, certo? Então, novamente, já está organizado o sistema, passa para a forma matricial, certo? Utilizando aqui essa linha para separar os coeficientes dos coeficientes livres, certo? E aqui novamente aquela mesma ideia, tá, pessoal? Sempre a gente tenta ganhar um pivô aqui, que seria o número 1. Isso para facilitar os cálculos. Então, nesse caso aqui, a gente trabalharia... Nesse caso aqui, como tudo é múltiplo de 2, a gente só divide por 2 e já ganha aqui automaticamente o 1 na primeira posição, tá? Lembrando que você vai fazendo a operação e onde você não tiver nenhuma operação, você só repete as linhas, tá? Aqui a gente vai tentar ganhar alguns zeros, né? No caso aqui, para tirar esse 5 daqui, eu teria que atuar agora com o meu pivô aqui, onde tem, que é na minha primeira linha. Então, seria L2 menos 5, L1, certo? Então, tá aqui a operação que foi feita. Então, fazendo as operações, a gente vai ganhar o zero naquela posição e os restantes vão ter a mesma influência dessa mesma operação, ok? O restante só repetiu. A gente pode dar uma olhada aqui. Ó, 3, 1, 4 menos 5, 3, 1, 4 menos 5. Então, aqui só repetiu. Agora, aqui a gente vai tentar... Na verdade, essa operação aqui é aqui em cima, tá, pessoal? É aqui em cima. Então, para zerar esse 3 aqui, ó, a gente fez L3 menos 3L1, certo? Aí, a gente vai ganhar o zero aqui, ó, nessa posição. Aí, aqui fazendo o restante das operações, né? 1 menos 3 vezes 2 dá menos 5. E aqui, a mesma coisa, né? 9 menos 3 vezes 8 dá menos 15, ok? Então, o restante só repetiu. Então, aqui tem um errinho. Essa operação é aqui em cima, na verdade, tá? Esses exemplos eu estou tirando do StemBrute, o álgebra linear, tá? Quem quiser dar uma olhadinha, vocês podem lá fazer alguma correção, alguma coisa, tá bom? Beleza. Agora a gente vai tentar ganhar o zero nessa última linha aqui, ó. Então, trabalhando com a linha 1, que fica mais fácil, que tem um pivô, a gente vai fazer o quê? L4 menos 4L1, certo? Então, a gente ganha o zero aqui na segunda posição. Bem, depois desses 3 zeros aqui nessas 3 últimas linhas, fica mais fácil a operação, certo? Se você ainda quiser, quando você verificar que todos os elementos são múltiplos, você já pode estar dividindo até para diminuir o tamanho do cálculo. Então, nesse caso aqui, ele preferiu fazer uma divisão por menos 12, e tornando todos os elementos positivos, certo? Na verdade, ele poderia ter feito aqui também e aqui também. Não sei por que não fez agora, mas vamos observar o que o livro fez aqui. Muito bem. Para zerar esse outro elemento, ele poderia operar com qualquer outra linha, mas como ele já tem um aqui na segunda, ele vai fazer o quê? L1 menos 2L2. E aí ganha o zero nessa posição aqui. Certo? O restante só repetiu. E agora ele vai operar aqui para ganhar os zeros nas outras posições. Nesse caso aqui, ele optou por fazer L3 mais 5L2. E aí já vai ganhar esse zero nessa posição. E aqui, olha, automaticamente, ó, quando a gente vai fazer menos 15 mais 5 vezes 3, que dá 15, menos 15 mais 15, zero. Então, aqui ele já ganhou uma linha de zeros, tá? Isso já é um fator bem positivo. Mas para que esse sistema tenha a solução, a gente tem que zerar também essa outra linha aqui também, porque a matriz bloco a gente já conseguiu aqui nessas duas aqui, ó, certo? Então, aqui vai fazer a mesma operação para eliminar esse menos 13, então vai ficar L4 mais 13L2, certo? Fazendo esse cálculozinho, a gente chega nas duas linhas zeradas aqui, ó. Aqui nesse caso, como a gente já tem a matriz bloco e zerou as outras linhas subsequentes, né? A gente já tem o entendimento de que esse sistema é possível e determinado. Ou seja, admite uma única solução e a solução, quando a gente reescreve aqui, ó, a gente ganha x1 igual a 2 e x2 igual a 3. E isso daqui é só a conformidade do sistema mesmo, garantindo que existe somente essa única solução aqui.
tá ok? Então, lembrando que eu só peguei aqui do StemBrush, álgebra linear, que tá para vocês lá. Bons estudos!